herdeiro de um clã exorcista pacífico, extermina os espíritos para vingar seus familiares. O nome desse anime é Mononogatari e a história começa com o nosso personagem principal ainda criança, vendo seus irmãos morrendo para um tipo de espírito maligno. Na época, ele só sobreviveu graças à ajuda deles. Agora, o nosso protagonista chamado Kunato Ryoma se tornou uma espécie de exorcista que lida com esses seres sobrenaturais que criam vida do nosso mundo a partir de objetos. Normalmente, a família Kunato deveria lidar com os Tsukumogami da maneira mais pacífica possível. Porém, desde que o Ryoma presenciou seus irmãos serem levados para o Vasco, ele acabou ficando com raiva de todos os Tsukumogami. Por isso, ele lida com eles usando somente a força bruta. Durante a noite, o seu avô tenta ensinar novamente que a força sempre deve ser o último meio a ser utilizado. Porém, o Ryoma se recusa a agir dessa maneira, pois ele viu seus irmãos morrerem por conta disso. No fim, como nosso protagonista não ouve o seu avô, o velhote decidiu enviar o seu neto para viver um certo tempo em um clã onde uma humana tem 5 Tsukumogamis. Juntos, eles vivem com uma espécie de família. No dia seguinte, antes do Ryoma partir, o avô dele o informa que se ele não conseguir se dar bem com esses Tsukumogamis, ele será expulso do clã. Dito isso, o Ryoma parte e depois de um tempo chega na casa da família Nagatsuki. Porém, a humana chamada Nagatsuki Botan não estava lá para recebê-lo. Então, o Ryoma abriu a boca e foi bem direto com todos os Tsukumogamis, dizendo que ele os odeia e não consegue confiar neles. E durante a conversa do Ryoma com os Tsukumogamis, o nosso protagonista acaba irritando todos eles ao dizer que eles devem estar enganando a Botan. Por conta disso, um dos Tsukumogamis decide dar uma lição no Ryoma. Após ser atacado 2 vezes, o Ryoma puxa alguns acessórios especiais da sua família e com esses acessórios ele consegue apagar as lâminas do Tsukumogami. Enquanto os dois lutavam, a Nagatsuki Botan estava prestes a chegar. No fim, para interromper a luta, todos os Tsukumogamis acabaram atacando o Ryoma ao mesmo tempo. E quando a Botan chegou, ela encontrou o nosso protagonista dando início ao seu desmaio. Ao acordar, o Ryoma se desculpou e com um olhar raivoso, ele disse que a briga foi iniciada por ambos os lados. E depois de se apresentar e dizer que o seu clã trabalha como uma polícia para os Tsukumogamis, o Ryoma disse que a situação da Nagatsuki Botan é perigosa, pois os Tsukumogamis são apenas monstros. Nesse momento, a Botan o interrompe e com lágrimas em seus olhos, ela diz que os seus queridos familiares não são isso que ele está dizendo. No fim, por ter dito essas asneiras sobre ela e a sua família, a garota acabou dando apenas 3 dias para o Ryoma se dar bem com os Tsukumogami. Caso ele não consiga fazer isso, ela irá pedir para ele ir embora. Ao ouvir isso, o Ryoma fica assustado, pois se ele não conseguir passar um tempo na casa dela, o seu avô irá expulsá-lo do clã. Depois de tudo isso, o Tsukumogami da Katana aparece e chama o Ryoma para o acompanhar. Enquanto caminhava com um cara chamado Nagi, o Ryoma pergunta se eles estão indo caçar Tsukumogamis, e o cara diz que sim. Durante essa conversa aí, os dois até conseguem se entender. E no fim da caminhada, eles encontram um Tsukumogami que acabou de nascer e já atacou um humano. E como esse Tsukumogami já está causando problema para os humanos, o Ryoma e o Nagi acabam lutando juntos e enviando esse cara de volta para o seu mundo. No fim, após receber a ajuda do Ryoma, o Nagi promete falar bem dele para Botan. E na hora de voltar, o Ryoma conta ao Nagi o motivo pelo qual ele odeia tanto os Tsukumogami. Ao fim da história, o nosso protagonista diz que o seu maior inimigo ainda está vivo. Daí, para atingir o seu objetivo, ele vai engolir seus sentimentos para não ser expulso do seu clã. E depois de conseguir interagir um pouco melhor com todos da família Nagatsuki, o Ryoma foi enviado para uma missão junto com a Kagami e o Suzuri. Nessa missão, o nosso protagonista acabou se irritando ao ver o Suzuri dando em cima de algumas garotas, e a Kagami pegando coisas para comer. Em resposta a todo o ódio e raiva do Ryoma, o Suzuri diz que eles também têm sentimentos e pede para o nosso protagonista parar de direcionar seus olhos raivosos para ele. Ao ouvir isso, o nosso protagonista concorda e promete deixar de ser tão tóxico. Dito isso, o Ryoma é levado até a Tsukumogami da missão deles. Basicamente, ela é um ser com mais consciência que deseja viver no mundo humano. Daí, para verificar se ela não é realmente um ser maligno, a Tsukumogami chamada Kagami usa o seu poder para checar as memórias da bichinha com o cabelo cortado. E depois de uma rápida avaliação, ela diz que a bichinha está aprovada. E durante uma conversa entre os nossos personagens principais, a Tsukumogami aprovada fica sabendo que as pessoas que estão a salvando são da família Nagatsuki. Ao descobrir isso, a Tsukumogami começa a os atacar. Tudo isso porque ela ouviu boatos de que a família Nagatsuki elimina a sua própria raça. Nesse momento, se não fosse o Ryoma salvando a Kagami, ela poderia ter morrido. Além de a salvar, o Ryoma partiu para cima da Tsukumogami e só não a eliminou, pois a Kagami pediu para ele não fazer isso. No fim, todo mal entendido foi resolvido e o Ryoma recebeu alguns elogios da Kagami por não ter eliminado a mulher. Só nesse dia, o Ryoma conseguiu fazer com que 3 Tsukumogamis deixassem de odiá-lo. No dia seguinte, uns 3 Tsukumogamis que têm raiva dos Nagatsuki decidem os caçar e eliminar. Enquanto eles se preparavam para fazer isso, o Ryoma havia acabado de acordar. Do nada, a Botan chegou para ele e o agradeceu por ter salvo a Kagami. E pelo visto, o Ryoma está prestes a ser aceito nessa casa. Porém, ele ainda precisa ganhar a confiança da Yu. Para resolver isso mais rápido, o nosso protagonista foi enviado para ajudar a Yu em suas missões. Porém, antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, a Yu já havia feito todo o trabalho sozinha. E como ela não pretende aceitar o Ryoma, ela mandou o cara desistir ali ou cair na porrada com ela para convencê-la na base da força. Quando a Yu parte para cima dele, o Ryoma apenas foge evitando o combate, pois desde a sua mudança para a casa dos Nagatsuki, ele tem os observado e nesse período
período, ele entendeu que eles são diferentes. Por isso, ele não vai lutar contra ela. Depois de muito fugir dos golpes dela, o Ryoma diz que sente que a Yu é apaixonada pela Nagatsuki Botan, e a vergonha da Tsukumogami acaba entregando os verdadeiros sentimentos dela. Sem saber como lidar com o que o Ryoma disse, a Yu o acerta com as suas adagas que prendem qualquer coisa, e nesse momento, os Tsukumogamis que estavam caçando os Nagatsuki aparecem e mandam o Ryoma para longe. Logo em seguida, os outros Tsukumogamis da família Nagatsuki aparecem, e uma batalha se inicia. E quando os inimigos percebem que os Nagatsuki se importam bastante com o humano que estava com eles, eles vão lá e decidem dar tudo de si para matá-lo. Em resposta a isso, os Nagatsuki fazem de tudo para defender o Ryoma. Daí, no momento em que os inimigos afirmam já terem brincado e eliminado alguns humanos, o Ryoma, que estava preso pelo poder da arma da Yu, acaba saindo de lá usando apenas a sua força bruta. No fim, com muita raiva e ódio no seu coração, o nosso protagonista usa o seu poder para deletar todos os 4 delinquentes. Na hora de eliminar o último inimigo, o nosso protagonista é chamado de assassino. Ao ouvir isso, o Ryoma concorda, dizendo que o seu maior desejo é eliminar todos os Tsukumogamis ruins para proteger as pessoas. No fim, todos os Tsukumogamis conseguiram ver a quantidade de rancor que o Ryoma tem. Porém, a tal da Haori acredita que o caso dele tem solução. Depois disso tudo, é mostrado que a humana da família Nagatsuki foi encontrada na fronteira entre os dois mundos, e quem encontrou ela foi o avô do Ryoma. Na época, ele pegou a garota e a deu para os Tsukumogamis que ele confia para cuidarem e guiá-la para atingir a felicidade no mundo humano. Desde então, esses Tsukumogamis vivem com a garota como uma verdadeira família para ela. Ao fim desse flashback, o Ryoma diz para Botan que ele conseguiu a aprovação de todos os Tsukumogamis, e ao ouvir isso, a garota permite ele viver por 1 ano na casa dela. Do nada, o Ryoma e a Botan são chamados, e os Tsukumogamis aparecem dizendo que eles só aceitaram o Ryoma nessa casa para avaliá-lo e ver se ele é uma pessoa digna para ser o marido da Botan. Ao ver toda a cena montada, a Botan fica com vergonha e diz que isso é uma brincadeira de todos. Em resposta a isso, todos se levantam e insistem que eles estão falando sério, pois eles se preocupam muito com ela. E desde pequena, eles sempre agem assim, avaliando qualquer homem que chegue perto dela. Logo em seguida, a Haori revela para o nosso protagonista que ela e todos os Tsukumogamis dessa casa criaram vida a partir de um único enxoval de objetos oferecidos à noiva durante o casamento. Por isso, todos têm o mesmo desejo de ver a sua mestra se casar. No fim, o Ryoma diz que irá pensar no pedido e sai para fazer a sua caminhada. Porém, do lado de fora da casa da Botan, a gente pode ver que ele ficou cheio de vergonha. Enquanto isso, a Botan estava morrendo de vergonha e mesmo assim, ela deu um jeito de criar coragem e ir atrás do Ryoma se desculpar e pedir para ele não se preocupar com isso. Um tempo depois, quando o Ryoma volta para casa, ele faz uma ligação para o seu avô e durante a ligação, o velho diz que concordou com essa parada de casamento arranjado, pois o seu neto tem 21 anos e nunca namorou na vida. Após essa ligação, o Ryoma fica sabendo que o Nagi e a Yu saíram para eliminar Tsukumogamis. Daí ele meio que fica boladão por não ter sido levado junto. Nesse momento, a Botan chega para ele e com o mesmo pensamento que ela estava antes, ela diz para o Ryoma não se preocupar. Porém, o nosso protagonista estava pensando somente no fato dele não ter sido chamado para caçar os Tsukumogamis. Por isso, ele abre a boca e diz que isso é um grande problema. No fim, o que deu para entender foi que ele considera essa parada de casamento um grande problema. Por isso, a Botan acaba ficando meio triste, pois é como se o cara tivesse a rejeitado como se ela fosse um pedaço de lixo. No fim, quando o Suzuri e a Kagami vieram brigar com o Ryoma por ter feito a Botan ficar triste, o nosso protagonista finalmente pôde perceber a merda que ele fez. Enquanto isso, a Botan tinha saído para fazer as suas compras sozinha. Nesse momento, ela acabou sendo abordada por mais um daqueles Tsukumogamis que desejam acabar com a família Nagatsuki. Ao perceber o perigo, a Botan tenta correr, mas o cara usa sua habilidade de gerar cinzas para impedir a garota. Daí, no momento em que o grandão iria encostar na Botan, o Ryoma surge deletando o braço do cara. Logo em seguida, ele saiu partindo para cima do maluco. Porém, antes que ele pudesse fechar a kill no cara, o Nagi e a Yu apareceram cheios de raiva. Nesse momento, o Nagi foi com tudo, invocando uma katana gigante por debaixo do chão para partir o inimigo em dois. Depois de fazer isso, ele pediu desculpas ao Ryoma por quase o matar junto do cara, e também o agradeceu por ter salvo a Botan. Após salvar a Botan, os dois Tsukumogamis vão embora para resolver o assunto que eles abandonaram, e o Ryoma fica sozinho com a Botan. Nesse momento, o nosso protagonista esclarece o mal-entendido e diz que apenas não queria causar problemas para ela. No fim, a tristeza da garota vai embora e o clima fica 10% mais favorável para um possível romance. No dia seguinte, depois de tudo isso, o Ryoma ficou querendo espalhar vários talismãs contra Tsukumogamis pela casa. Porém, esses pequenos pedaços de papel são fortes o bastante para atrapalhar as pessoas que vivem nessa casa. Enquanto eles brigavam, a Haori e o Kushigi, acompanhados do líder do clã Saenomi, estavam visitando um certo Tsukumogami. O cara que eles foram visitar é um dos 3 Tsukumogamis mais poderosos de Kyoto. O objeto que o cara possuiu é uma armadura e o seu nome é Kai. Basicamente, esse tal de Kai está vivo desde a Era Edo, e antigamente o clã Saenomi deu um jeito de o selar, usando o Tsukumogami que está ao lado do cara. Desde então, para mantê-lo preso ali dentro, o clã Saenomi realiza alguns desejos do Kai para ele não ficar completamente entediado ali dentro. E atualmente o maior problema desse Tsukumogami é que quando ele decide conversar, ele acaba fazendo a pessoa perder bastante tempo presa ali com ele. Durante a tal conversa, o Kai pede para os seus visitantes contarem sobre o tal do Ryoma. E após uma longa conversa, o Kai começou a falar que o poder da Nagatsuki Botan não deve ser usado. Segundo
que o cara disse, a Botan tem um poder gigantesco dentro de si. Por isso, ela não pode se unir aos Tsukumogamis e nem mesmo aos humanos. E o fato do Ryoma ter sido enviado para lá e ter sido convidado para ser um suposto marido da Botan é algo muito suspeito na visão do Kai. Enquanto isso, do outro lado da tela, o Ryoma estava removendo os talismãs que ele colocou. Porém, um deles estava queimado. Logo, o Ryoma percebeu que alguém com um poder superior a eles estava por perto. E foi só ele perceber isso que uns dois caras apareceram perguntando se foi ele quem espalhou esses talismãs por aí. Nesse momento, o Ryoma dá uma desculpa esfarrapada e tenta meter o pé. Porém, quando o cara com o cabelinho na régua o questiona, o nosso protagonista já mete a mão dele em um dos Tsukumogamis para o selar. Enquanto um era selado, ele partiu para cima do outro. Porém, nada disso deu certo, pois um deles conseguiu desviar e o selo que ele fez no outro não funcionou. Durante o confronto do Ryoma com os dois, eles acabaram indo parar debaixo de uma ponte. Lá, os Tsukumogamis perguntaram se os Kunatos do clã Sainomi estão atrás do poder da Nagatsuki Botan. E como os caras citaram o nome da Botan, o nosso protagonista sentiu que eliminar os dois não iria fazê-lo ser expulso do seu clã, pois eles querem fazer algo ruim contra uma humana. Com isso em mente, o Ryoma já puxa suas armas para eliminar os caras. Nesse momento, a Yu aparece e explica para os dois inimigos que o Ryoma é apenas um visitante que vai ficar vivendo com eles por um ano, para treinar e conhecer melhor um lugar onde os Tsukumogamis vivem pacificamente com uma humana. Dito isso, os dois caras finalmente entendem que o Ryoma não sabe nada sobre a Botan. Por conta disso, eles apenas recuam, enquanto a Yu manda o nosso protagonista não ficar arrumando problema com ele. E o Ryoma não pode arrumar problema com esses caras, pois os atos deles foram permitidos por entidades superiores a todos, incluindo o Ryoma. No fim, os dois Tsukumogamis vão embora, dizendo que eles receberam pedidos para investigá-los, tanto de Tsukumogamis quanto de humanos. E depois desse encontro, o Ryoma, que não é bobo, começou a suspeitar que algo está acontecendo e ele não sabe o que é. Depois de tantos acontecimentos, o Ryoma decidiu chamar a Botan para sair com o objetivo de perguntar se ela esconde algo. Nesse momento, a garota recusou o convite dele com todas as suas forças, pois ela precisa entregar um trabalho urgente na escola. Dito isso, ela parte para a escola e quando ela sai, a Haori decide abrir o jogo com o nosso protagonista. Antes de fazer isso, ela o chama para sair, e quando os dois saem, o Ryoma ficou com um pouco de vergonha, pois a Haori saiu toda arrumadinha, e mesmo sendo uma Tsukumogami, ela não deixa de ser muito bonita. Durante esse passeio, os dois começam a seguir a Botan, e como o Ryoma não estava percebendo nada de estranho, a Ryoma manda ele se concentrar enquanto olha para a Botan. Ao fazer isso, o nosso protagonista consegue ver vários seres rodeando a garota. Nesse momento, ele até pensa em lutar, porém a Haori o segura e diz que nenhum deles pretende fazer mal para Botan. Dito isso, a Haori explica que os espíritos que possuem um objeto são chamados de Tsukumogami, mas há muito tempo atrás, um espírito inventou de possuir um humano e conseguiu. Por conta disso, o poder dele é equivalente ao de um deus. Após a Haori explicar isso, ela diz que dentro da Botan existe um espírito, por isso o poder dela é algo que chama a atenção de todo mundo. Ao descobrir isso, o Ryoma finalmente entende o porquê daqueles caras terem ido atrás dele, e após ele aceitar tudo isso numa boa, a Kagami apareceu chorando de felicidade pelo futuro marido da Botan não rejeitar a sua futura esposa por conta disso. Nesse exato momento, a Botan chega e, para a felicidade de todos, ela realmente acabou de chegar e não ouviu nada do que eles estavam conversando. No caminho para a volta, a Haori abre a boca e diz para a Botan que ela contou seu segredo para o Ryoma. Logo em seguida, o nosso protagonista olha para a Botan e a elogia dizendo que ela é muito forte por ter passado por tudo isso e continuar sorrindo. Ao fim desse episódio, o Ryoma pôde sentir que a Botan aguentou toda essa pressão do fardo que ela carrega por conta dos Tsukumogamis que cuidaram muito bem dela, exatamente como uma família faz. Depois de tanta compreensão mútua nesse anime, vemos que o inverno chegou com força e o Ryoma nem mesmo usa um casaco, pois segundo ele, ficar sentindo frio o permite treinar ainda mais o seu psicológico. Daí, para ajudar o nosso protagonista no seu treino, a Botan dá a ele um bagulhinho que ajuda a pessoa a se esquentar. E depois de receber esse agrado, o Ryoma inicia o seu treinamento matinal. Quando os dois saem, aquele Tsukumogami chamado Aogi aparece querendo deixar uma mensagem para a família Nagatsuki. Dentro de casa, a Kagami serve um chá com maior raiva. Após ela sair, o Suzuri tenta obter algumas informações do Aogi. Basicamente, ele quer saber qual é a informação que o maluco do cabelo branco anda repassando por aí. Em resposta, o Aogi diz ter passado a informação de que o Ryoma é apenas um hóspede deles. Porém, ainda existem muitos que acreditam que o objetivo do Ryoma é outro. E esses que acreditam nisso são os Sogenbi, a facção Kadomori e, por fim, os 3 grandes Tsukumogamis de Kyoto. Resumindo, logo um desses grupos vão ir atrás do Ryoma, da Botan ou até mesmo atrás de todos os Nagatsuki. Ao ouvir isso, Suzuri pergunta quem o Aogi acha que irá agir primeiro. Em resposta, mesmo relutante em dizer, o Aogi diz que provavelmente será o grupo que pediu para ele mandar uma mensagem para os Nagatsuki, que no caso são os Kadomori. E a mensagem que o Aogi tinha era para o Ryoma se encontrar com eles, os Kadomori. E após falar isso, o Aogi vai embora bolado por ter revelado várias paradas sem ter nem mesmo recebido um trocadinho. Já o Suzuri é elogiado por todos os seus parceiros, que só não o ajudaram a obter as informações por não conseguirem lidar com o Aogi. Porém, o Suzuri diz que ainda tem muitas coisas que o Aogi não contou. Nesse momento, o próprio Aogi estava pensando nisso. E nesse momento vemos que durante uma noite de neve, ele foi abordado por uma mulher. Ela queria informações e ele queria dinheiro. Eu só
sei que naquela noite a mulher desapareceu sem mais nem menos, e isso fez o Aogi perceber que em breve a vida do Ryoma irá se tornar um caos. Um tempo depois, vemos o Ryoma saindo todo arrumado para ir até os Kadomori, que no caso são os representantes do clã Saenomi em Kyoto, e segundo o seu próprio avô, esses Kadomori são os traiçoeiros. Chegando no local, o Ryoma é recebido por um velho chamado Kadomori Taiju, e durante o caminho, o Ryoma vê um maluco com um sino na boca, e ao perguntar o que é isso, o velho Taiju diz que é um cara útil que consegue chamar os Tsukumogami. Então, em um lugar distante dali, o Ryoma e o velho veem dois exorcistas selando um Tsukumogami atraído. Após ver os caras em ação, o Ryoma, que é um Kunato, e logo ele será o futuro líder do clã Saenomi, elogia os caras e eles respondem dizendo que o Ryoma deve ser um riquinho mimado. E segundo o velho Taiju, Kyoto é um lugar cheio de Tsukumogamis que precisam ser salados, e por isso, se o Ryoma quiser dar uma moral selando alguns Tsukumogamis, eles pretendem aceitar a ajuda dele de muito bom grado. Ao ouvir isso, o Ryoma fica agradecido, pois o que o cara mais quer é descer a porrada em Tsukumogami. Do nada, o velho Taiju ativa o modo traiçoeiro e começa a fazer perguntas sobre a família Nagatsuki. Sem responder o cara, o Ryoma pergunta como eles veem a família Nagatsuki. Em resposta, o velho diz que os considera um bando de monstros vivendo com monstros. E após confirmar que o Ryoma sabe da situação da Nagatsuki Botan, o velho Taiju começa a mandar um discurso brabo, dizendo que a Nagatsuki Botan deveria ser eliminada, pois ela representa um grande perigo. Além de fazer esse pedido, o velho ainda tenta ameaçar o Ryoma, porém o nosso protagonista se recusa, dizendo que ele é um protetor de humanos, logo seria impossível para ele agir contra uma pessoa comum. Além disso, o Ryoma diz não odiar os Nagatsuki, e após ter o seu pedido recusado, o velho o ameaça dizendo que irá usá-lo para eliminar a Nagatsuki Botan, seja por bem ou seja por mal. Porém, o Ryoma continua recusando o pedido. Em resposta, os caras explodem o Ryoma e já partem para cima dele. Nesse momento, o nosso protagonista desce um chutão em um dos caras que deveriam ser bastante fortes, e já chama todos os outros para caírem na porrada com ele. Bem perto dali, uma garota mal bonitinha estava admirando o shape do Ryoma e a sua experiência de combate. Vendo isso, o velho diz que mesmo que ele seja forte, o local que os Kunatos cuidam só tem Tsukumogamis pacíficos. No máximo, eles tiveram que lidar com um dos Tsukumogamis fortes chamado Onigawara Jyo. Dito isso, o velho estala o dedo e do nada, vários Tsukumogamis sendo controlados por talismãs aparecem. Em resposta, o Ryoma se prepara para lutar e pergunta se a garota atrás dele também vai participar da sessão de porradaria. A mina chamada Tsubaki é filha do velhote, e ela diz que não irá lutar, pois ela achou o Ryoma um cara muito fofinho. Dito isso, a sessão de porradaria de vários contra um só começa, e como seus inimigos são basicamente Tsukumogamis ruins sendo controlados, o Ryoma não se segura e já começa a usar a sua ferramenta deletadora para acabar com cada um deles. No episódio seguinte, vemos os Tsukumogami da família Nagatsuki conversando sobre o Ryoma. Basicamente, eles estavam falando que o Ryoma começou a lutar com 12 anos de idade. Na época, por conta do seu ódio, ele fez suas pesquisas e saiu para lutar sozinho. E esse tal de grande Tsukumogami chamado Onigawara-o foi destruído pelo Ryoma quando ele tinha 18 anos de idade. Resumindo, o Ryoma pode parecer um idiota, um merda, mas ele é bastante forte. E após o nosso protagonista deletar todas as marionetes do velhote, o velhote de merda chama a Yagen, que no caso é uma Tsukumogami que o Ryoma se controlou muito para não eliminar. Resumindo, a mina foi enviada para esse lugar e lá, ao invés dela viver de boas, ela foi forçada a ser um objeto pelo líder dos Kadomori. Ao ser atacado por ela, o Ryoma começa a hesitar, pois ele não vai eliminar um Tsukumogami que a família Nagatsuki se esforçou tanto para salvar. No meio da batalha, o velhote estava esperando o momento certo para tentar usar um dos seus selos de comando para controlar o Ryoma. Porém, na hora que o velho fez isso, o nosso protagonista segurou todos os selos e partiu para cima do velho, derrubando o subordinado ao lado dele, e no fim perguntou o que mais o velho poderia fazer contra ele. E quando o velho viu que além de o derrotar, o Ryoma ainda salvou a Yagen, ele perguntou o porquê dele escolher o caminho mais difícil. Em resposta, o Ryoma disse que foi apenas instinto. E ouvir isso faz a Tsubaki se lembrar de uma conversa que ela teve com os falecidos irmãos mais velhos do Ryoma. Então a Tsubaki pede para o seu pai parar logo de bobeira, senão ela irá se aliar ao Ryoma na batalha, pois ela gostou dele. É dentro. No fim, sem mais opções, o velhote é obrigado a dizer que estava apenas o testando. E por incrível que pareça, o Ryoma acredita nessa historinha que o cara inventou. Daí na hora em que todos estavam indo embora, a Tsubaki dá o número dela para o Ryoma e pede para ele ligar para ela quando ele quiser conversar sobre os seus irmãos mais velhos. Depois disso tudo, o Ryoma volta para a casa dos Nagatsuki trazendo consigo a Yagen. E quando a Botan vê o nosso protagonista com as suas roupas todas rasgadas, acompanhado de uma mulher bonita de roupas todas rasgadas, ela começa a acreditar que aconteceu alguma coisa entre os dois, algo muito selvagem. Durante a noite, o Ryoma faz o possível para esclarecer o mal-entendido. Daí no dia seguinte, quando o Ryoma estava saindo para levar a Yagen até as pessoas que iriam cuidar dela, a Haori meio que fez a Botan ir junto do cara, dizendo que um homem sozinho com uma mulher bonita poderia ser muito perigoso. No fim, a Botan foi junto e ficou vendo o Ryoma trabalhar. Antes de partir, a Yagen diz ter sentido algo especial na Botan, algo parecido com uma luz que atrai os Tsukumogami. Dito isso, ela pede para o Ryoma cuidar da Botan e ele responde dizendo que já está fazendo isso. Com tudo resolvido, o nosso provável par romântico ficou dando um passeio
Ayu antes de retornar para casa. Ao olhar ao redor, o Ryoma sentiu várias presenças observando a Botan. Inclusive, a própria família de Tsukumogamis da garota estava bem perto deles. Para piorar tudo, Ayu estava lançando um olhar ameaçador e ciumento para cima dele. Tudo isso só porque o cara estava em um passeiozinho com a Botan. Ao fim desse dia, a Botan meio que forçou o nosso protagonista a parar de chamá-la de Nagatsuki, pois os amigos dela e os seus familiares sempre a chamam de Botan. E mesmo estando com vergonha de fazer isso, o Ryoma abre a boca e passa a chamar a garota pelo seu primeiro nome. No dia seguinte, vemos que os Kadomori tiveram algumas marionetes destruídas, e um dos exorcistas dos Kadomori foi torturado. E depois de uma rápida perícia deles, eles chegaram à conclusão de que foram um grupo chamado Sogenbi que os atacaram. Em resposta a isso, o velho Taiju decidiu encontrá-los e esmagá-los. Do outro lado da tela, vemos a Botan pedindo para o Ryoma tomar cuidado, pois ele sempre chega em casa surrado. Nesse momento, com muito esforço, o Ryoma consegue chamar a garota pelo primeiro nome dela, e isso faz a Ayu brotar com toda aquela aura assassina dela. Nesse mesmo dia, vemos o Ryoma e a Ayu saindo para ajudar os Kadomori, e basicamente eles vão ajudar eles a lidarem com os Sogenbi, que no caso são um grupo de Tsukumogamis que criaram vida a partir de instrumentos de tortura. Há 4 anos atrás, os Kadomori entraram em guerra contra eles, porém os grandes líderes inimigos ainda continuam de pé. Ao descobrir tudo isso, o Ryoma fica feliz, pois ele vai poder ir com tudo contra esses Tsukumogamis. Chegando no lugar do encontro, a Tsubaki aparece pulando em cima do nosso protagonista e dizendo que estava com saudades. Logo em seguida, ela perguntou o porquê dele não ter mandado uma mensagenzinha para ela. Vendo os dois juntos, Ayu promete contar tudo isso para Botan. Ao ouvir isso, o Ryoma tenta se explicar de todas as formas, mas pelo visto, Ayu e a Tsubaki são amigas, e elas estão apenas provocando ele. Lá, os três se encontram com a Aogi e o seu parceiro, que eu nem mesmo me lembro mais o nome. Basicamente, os dois informantes aí irão levar os três até os seus inimigos. Um tempo depois, em frente ao covil dos inimigos, o Aogi e o Uchiki tentam meter o pé antes da ação começar. Porém, os inimigos aparecem primeiro, tentando eliminar o Aogi. Não só isso, mas eles de alguma forma cercaram o grupo do Ryoma e se consideram fortes o bastante para acabar com todos eles. Vendo o circo todo armado, o Aogi começa a planejar o seu plano para fugir. Porém, a Tsubaki coloca um talismã de controle nele e o obriga a lutar contra os Sogenbi. E ver o Aogi se ferrando faz a Tsubaki cair na risada. Do nada, um inimigo ataca ela com fogo, e mesmo ela se protegendo com papéis que deveriam ser vulneráveis aí ao fogo, ela consegue sair ilesa desse ataque. Quando o Ryoma pensa em ajudá-la, um homem de afro e olhos amarelos aparece dizendo que irá enfrentar ele. Sem hesitar, o nosso protagonista já parte para cima do cara. Já a Ayu puxa sua arma para ajudá-lo. Bem perto dali, o Aogi estava tentando dar um jeito de fugir conversando com a sua inimiga. Porém, ela abre a boca para ofender ele e o seu amigo. Por conta disso, o Aogi se irrita e junto com o Uchiki, ele decide cair na porrada para valer. De volta ao Ryoma, bom, ele e a Ayu conseguem pôr pressão no cara do cabelo de afro. E quando pareceu que ele já estava derrotado, o cara deu um jeito de se livrar dos selos que a Ayu colocou nele e se recuperar completamente de volta. Feito isso, ele joga a Ayu para longe e o Ryoma também. Porém, o nosso protagonista continuou de pé ali para lutar. Em resposta a isso, o inimigo de cabelo afro pressiona o Ryoma até ele não conseguir mais se mover. Mas mesmo estando imóvel, o nosso protagonista não demonstra fraqueza ou sinais de que ele irá perder. Ao ver o Ryoma dessa maneira, a Tsubaki começa a se encantar ainda mais por ele. E depois de uma breve olhada que a garota deu no Ryoma, ele deletou completamente as lâminas do inimigo. Já o Aogi também conseguiu lidar com a inimiga que o ofendeu. E agora todos que venceram suas batalhas se voltam contra o maluco do cabelo afro. Para eliminar os nossos personagens principais, o maluco abandona sua aparência humana para ir com tudo. Nesse momento, a Ayu o ataca com tanta raiva que ela acaba selando um prédio inteiro atrás do cara. Em frente ao inimigo, a Ayu dá umas piscadas dizendo para o Ryoma fugir. O nosso protagonista diz ter entendido. Porém, na hora que a Ayu começou a pressionar o inimigo, o Ryoma partiu para cima do cara e o eliminou. Feito isso, ele quase se dá mal. Mas no fim, tudo dá certo e a Ayu o repreende por ter feito merda, sendo que o cara é apenas burro e não entendeu a mensagem que ela dizia para ele recuar. Após ter sido derrotado pelo Ryoma, o Tsukumogami que criou vida a partir de um objeto de tortura ainda demonstrava muito apego à vida. Porém, ele deu de cara com o velho Taiju, que o disse que Tsukumogamis que criam vida a partir de objetos de tortura e carrega consigo o mesmo objetivo que o objeto tinha, nem merecem estar vivos. Após falar isso, o velhote elimina o cara. Feito isso, ele liga para sua filha e ela informa a todos que essa missão de eliminar Tsukumogamis foi concluída. Nesse momento, o Ryoma pergunta para Tsubaki se ela também está caçando sombrinha de papel, que no caso é o Tsukumogami que eliminou os irmãos mais velhos do Ryoma. Em resposta, ela começa a falar dos falecidos irmãos Kunato, e isso faz os vendedores de informações ficarem de olho aberto. Basicamente, há muito tempo atrás, ver os dois irmãos em ação fez o coração da Tsubaki dançar, e por isso, ela está atrás do sombrinha de papel. Após afirmar isso, a Tsubaki convida o Ryoma para caçar esse inimigo com ela. Em troca da ajuda dele, ela prometeu dar a ele acesso à grande rede de informações que os Kadomori têm. Quando a Tsubaki fez esse pedido, Ayu começou a acreditar que o nosso protagonista iria aceitar a proposta da garota. Porém, o que o Ryoma não sabia é que essa Tsubaki é uma garota forte que age em prol da sua própria diversão. Por isso, uma parceria com ela poderia ser algo complicado. No fim, o Ryoma recusa a parceria com ela e isso faz todos ficarem sem entender nada, pois
proposta dela era muito boa. Um tempo depois, vemos que o Ryoma só recusou, pois ele deseja se vingar sozinho. Não só isso, mas ele acredita que o seu treinamento com a família Nagatsuki pode deixá-lo muito mais forte. Em resposta, Ayu começa a zoar o Ryoma, dizendo que ele só não aceitou porque ele é um tarado que deseja ficar dando em cima da Botan. Chegando em casa, o nosso protagonista é repreendido pela Botan, pois ela pediu para ele não se machucar, e tá lá ele, com a cara toda surrada de novo. Merece apanhar. Ao fim desse dia, para comemorar os 3 meses que o Ryoma está com eles, a Haori decidiu comemorar comendo tsukiyaki, e por incrível que pareça, isso fez todos ficarem animados. Então, para dar tudo certo, a Haori fez cada um ir atrás de alguns ingredientes. Tudo isso para deixar o Ryoma sozinho com a Botan. Além de fazer isso, a Haori ainda motivou a Botan a descobrir se o Ryoma já namorou ou algo do tipo. Daí, enquanto todos corriam para obter coisas na rua, o Ryoma e a Botan estavam sozinhos no armazém da casa, procurando por uma panela gigante. Lá, a Botan estava quase surtando, pois ela não parava de pensar num casamento arranjado. E enquanto isso, o Ryoma estava tranquilo e favorável. Porém, um cara que não fica pensando merda é até que algo bom. E após a Botan pensar nisso, ela decidiu procurar o panelão em outro lugar. Nesse momento, ela infelizmente acabou deixando a lista que a Haori deu para ela cair. E ao pegar a lista, o Ryoma pergunta o que é isso. E a Botan diz que a Haori estava tentando apressar o casamento arranjado dos dois. Nesse momento, o Ryoma tenta parecer que não se interessa por isso, mas a Botan sentiu que ele ficou com um pouco de vergonha. Por isso, ela faz de tudo para tentar ver a cara de envergonhado do cara. Nisso, a Botan cai em cima do cara e eles ficam em uma posição meio sugestiva. Nesse momento, a Ayu aparece e se enfurece ao ver os dois assim. E depois dela ter selado o Ryoma, vemos todos se reunindo para começar o tal do festival do Sukiyaki. Nessa noite, todos se divertiram comendo e bebendo bastante. E até mesmo a Botan bebeu e ficou meio grog. Diferente de todos, o Ryoma não bebeu, pois ele é um cara sério demais para isso. Ao fim desse dia, o Ryoma disse para a Botan que ela tem uma ótima família, mesmo eles sendo Tsukumogamis. E foi só o cara falar isso que todos aparecem tentando colocar cachaça na boca dele. No dia seguinte, a Botan acordou primeiro e viu que todos estavam de ressaca, incluindo o Ryoma, que acabou bebendo por culpa da galera. Nesse dia em especial, o nosso protagonista foi convidado pelos Kadomori para pegar algumas roupas especiais. E o que mais surpreendeu o nosso protagonista e os Nagatsuki foi que os Kadomori trabalham como modelo, incluindo o velho Taiju. Em frente ao local onde ele deveria realizar um teste para ver se a roupa se adequaria a ele, o Ryoma ficou um pouco ansioso, pois da última vez que ele recebeu um teste do velho, ele teve que lutar contra várias pessoas ao mesmo tempo. Bom, ao entrar na loja, a Tsubaki logo aparece toda animada em ver o Ryoma. Nesse momento, a Botan fica com um pouco de ciúmes e pergunta se os dois são amigos ou algo do tipo. Em resposta, o Ryoma disse que a Tsubaki é um dos Saiyanomi de Kyoto, filha do velho Kadomori. E quando a Botan se apresenta, a Tsubaki olha para ela com um olhar sinistro e diz já saber tudo sobre ela. Não só isso, mas ela também pergunta se a Botan é a namoradinha do Ryoma. Porém, com a reação de ambos, foi possível perceber que eles ainda não têm nada do tipo. E na hora de ver a tal da roupa viva que pode protegê-lo de alguns tipos de ferimentos, uma roupa viva saiu correndo em direção a Botan. E isso aconteceu pois o poder dela é algo que atrai os Tsukumogami de uma maneira muito positiva. Resumindo, essa roupa é quase um Tsukumogami, só que sem muita vida. Ao descobrir isso, o Ryoma ficou receoso de usar algo assim. Porém, como essa roupa é algo que irá deixá-lo muito mais forte, ele dá um tapão na própria cara e decide superar isso. Então, antes de tudo, o Ryoma precisava fazer a roupa aceitá-lo. Para fazer isso, ele caiu na porrada com a roupa e no fim, a roupa aceitou ele como parceiro, pois ele é forte. E juntos eles vão descer a porrada dos seus inimigos. O ato do Ryoma não transformar essa roupa em um servo dele foi algo que fez a Tsubaki rir bastante, pois normalmente os exorcistas trabalham assim. Na hora de ir embora, o nosso protagonista sai dali vestindo sua nova roupa. E a Botan sai um pouco cansada, pois enquanto o Ryoma vestia a roupa, ela ficou a sós com a Tsubaki. Nessa conversa, a garota do cabelo pintado de rosa disse que o Ryoma é muito fofinho, por isso ela iria dar um jeito de ficar com ele. E a Tsubaki só falou isso, pois ela percebeu que a Botan está de olho no cara. Depois desse encontro, a garota do cabelo rosa disse para o seu pai que a Botan é uma garota muito interessante. Em resposta, o velho disse que quando ele a viu, ela parecia ser mais uma pessoa que nunca iria se comunicar com seres humanos novamente. Um tempo depois, vemos o Ryoma ajudando a Botan em um festival escolar. Lá, todas as amigas da Botan se surpreendem, pois ao ver o Ryoma com esse olhar fechado, elas pensaram que ele era um mafioso ou algo do tipo. Porém, ele na verdade é uma pessoa muito gente boa. Nesse dia, além do Ryoma, alguns Tsukumogamis da família da garota também estavam presentes. Tudo tava de boas, até que do nada, uma criança loira apareceu no terraço da escola. Essa pirralha coloca o Ryoma em uma espécie de barreira, e ali dentro, aquele Tsukumogami poderoso, nascido a partir de um conjunto inteiro de armadura japonesa, aparece para brincar um pouco com o Ryoma. Daí, enquanto o nosso protagonista lutava loucamente contra o cara, a Botan estava se perguntando aonde é que ele estava. Durante a sua luta, o nosso protagonista começou a sentir que o seu corpo estava leve e a sua força estava maior. Tudo isso por conta da nova roupa que ele estava usando. Durante a batalha, o Ryoma obviamente era para ter tomado um pau logo de cara e ter ido de base logo de início. Porém, essa roupa que ele recebeu é bastante forte, por isso ele consegue sair sem nenhum ferimento mesmo após ter sido basicamente apunhalado. Do lado de fora dessa barreira, vemos os Tsukumogami da família Nagatsuki indo bolados ver o que a pirralha chamada Itsuki estava fazendo. Em resposta, ela disse que estava mantendo um santuário para o Kai e o Ryoma baterem um papinho. E segundo a Itsuki, se os Nagatsuki tentarem impedir o tal do Kai, ela vai ter que descer a porrada neles. Dentro da barreira, o Kai aí vendo que o Ryoma não parece forte, começa a humilhar o nosso protagonista, dizendo que ele nunca irá derrotar
matar o Tsukumogami da sombrinha de papel. Irritado, o Ryoma parte para cima do cara e usando seus papéis para distraí-lo, ele consegue acertar um belo soco nele. Em resposta, o Kai enfia a cabeça do Ryoma no chão e manda ele tentar de novo. Nesse momento, a Suzuri e o Nagi aparecem dentro da barreira que a Itsuki criou para confrontar o Kai. Ao ver tantos inimigos, o Kai já fica animadão. Porém, o Suzuri estava com a pequena Itsuki na mão, e o tempo que ela deu para o Kai já estava se esgotando. Por isso, o Kai é selado e cai no chão igual bosta. Já o Ryoma estava em cima de uma espada que foi erguida pelo Kai. Enquanto isso, as garotas do clube da Botan estavam doidas para conseguir alguns garotos para o clube. E o fato da Botan não estar interessada nisso fez elas ficarem se perguntando se ela estava namorando o Ryoma. No fim, a Botan ignorou as meninas e ficou falando que as suas amigas agem como se esse negócio de amor fosse algo fácil de se lidar. Do outro lado da tela, vemos o Ryoma perguntando ao Kai se ele sabe onde o Tsukumogami da sombrinha de papel está. Em resposta, o cara disse que o nosso protagonista está muito mais fraco que os seus dois irmãos que morreram para esse cara. Por isso, ele não irá contá-lo onde o cara está. Além de falar isso, o Kai diz que os Nagatsuki são cruéis por terem colocado o Ryoma perto da Botan, sendo que foi ela quem fez o Tsukumogami da sombrinha de papel ficar ativo. Após ele falar isso, o Nagi e a Suzuri se irritam e o Kai já se anima para lutar novamente. Porém, por conta do seu selo, ele não pode mais lutar agora. Quando o Kai vai embora, o Ryoma avisa para os Nagatsuki que ele pretende ficar um tempo sozinho, e a Botan vê tudo isso acontecendo bem escondidinha. Depois desse ocorrido, 3 dias se passam e ninguém mais tem notícias do Ryoma. Daí, para saber onde o nosso protagonista está, a Botan liga para Tsubaki e marca um encontro para ela perguntar onde o Ryoma está. Durante esse encontro, o velho Taiju fica surpreso ao ver que a Botan não é mais aquela pessoa incomunicável que ele presenciou há alguns anos atrás. Não só isso, mas o fato dela ter vindo até ele para perguntar sobre o Ryoma e também sobre qual é a ligação dela com o Tsukumogami do guarda-chuva da sombrinha de papel, fez o velho começar a acreditar que ela estava sentindo algo pelo Ryoma. Então, depois de brincar um pouco com os sentimentos da Botan, o velho diz que o Ryoma está treinando sob a supervisão dele. Nesse momento, o próprio Ryoma aparece e em um flashback, vemos que ele apareceu do nada e pediu para os Sayanome de Kyoto o treinarem, pois um dos 3 Tsukumogami, o tal do Kai, o chamou de fraco. E agora que o velho já treinou aí bastante o Ryoma, ele diz que não tem mais nada para ensiná-lo. Por isso, ele manda o nosso protagonista ir embora junto da Botan. Após eles saírem, o velho pergunta para sua filha o porquê dela ter deixado o Ryoma ir embora, sendo que ela poderia se aproximar mais dele com ele por perto. Em resposta, a Tsubaki concorda com seu pai e percebe que ela falhou na arte de dominar o coração de um homem. Do outro lado da tela, enquanto o nosso protagonista e a Botan estavam indo embora, o nosso protagonista decidiu se tornar mais forte para obter a informação que ele precisa através do Kai. Ao ouvir isso, a Botan o chama de forte, e como o Ryoma não entendeu muito o porquê dela ter o elogiado, a Botan abriu a boca e contou que quando ela era pequena, existiam 2 humanos que queriam muito adotá-la. Um cara era gentil, e o outro humano era uma mulher que dava medo nela. Certo dia, a mulher que dava medo nela a capturou, porém, ela na verdade estava salvando a Botan do homem, que na verdade era apenas uma pessoa ruim que pretendia usar o poder oculto dela para coisas obscuras. Após salvar a Botan, a mulher tentou dar a ela uma vida comum, porém isso não durou muito e a mulher acabou indo de vaza. No dia em que a mulher morreu, a mente da Botan apagou, e quando ela acordou, ela já estava com a sua família Tsukumogami. Por conta dessas coisas, a Botan não tem mais coragem de criar relações pessoais com o humano, por isso ela considera o Ryoma incrível por seguir em frente. Após ouvir tudo isso, o nosso protagonista diz para a Botan depositar esses sentimentos nele, pois ele é bastante forte e não vai morrer até se vingar. Ao ouvir isso, a Botan fica sem entender nada, e o Ryoma continua dizendo coisas que podem ser entendidas de uma maneira bastante romântica, mas na verdade, o cara estava apenas sendo sincero ao dizer que não iria morrer e também queria protegê-la de qualquer pessoa ruim. Nesse dia em especial, o Ryoma sorriu pela primeira vez na frente da Botan, e isso fez ela ficar zoando o cara, pois todo mundo acreditava que ele era incapaz de sorrir ou algo do tipo. Já se passaram 6 meses desde que o Ryoma chegou ao local, e a Nagatsuki Botan percebeu algo que faz a lembrar do momento em que eles tiveram que limpar um quarto inteiro para a mudança do Ryoma. Tudo isso para que ele pudesse viver confortavelmente com eles. Enquanto tirava o pó, ela encontrou o cachimbo que pertencia ao seu avô. Naquele momento, uma mão estranha apareceu, e os seus gritos alertaram a todos na casa, que correram imediatamente para resgatá-la. Sim, o cachimbo se tornou um Tsukumogami, e no momento em que essa mão lançou um ataque contra a garota, a Haori apareceu, e usando seu poder de manipular tecidos, ela conseguiu criar um escudo protetor. No entanto, Tsukumogami persistiu, se preparando para lançar um novo ataque. Nesse momento, o Nagi, com o seu braço transformado em uma espada, cortou o Tsukumogami ao meio, e apesar do objeto vivo ter sido derrotado, o Nagi também destruiu um objeto de muita importância para Botan, e apesar dele pedir desculpas, o Nagi temia que a Botan ficasse com raiva dele, mas o surpreendendo, ela não ficou com raiva nenhuma, e apenas aceitou que aquilo deveria ter sido feito. Na época, a Botan expressou sua gratidão a todos por protegê-la, e todos admitiram que a garota está se tornando uma mulher forte, que eles têm muito orgulho de ter criado. Agora, no presente, ela estava pronta para ir para a universidade, enquanto o Ryoma treinava frequentemente com a Tsubaki. Juntos, o Ryoma e a Tsubaki estavam trabalhando aí para descobrir a pessoa responsável pela morte dos irmãos do Ryoma. Enquanto isso, a família Nagatsuki estava elaborando um plano de segurança para proteger todos os humanos durante o Festival Azul, um dos festivais mais importantes de Kyoto, que irá atrair uma grande multidão
multidão. Como se isso não bastasse, os 3 grandes Tsukumogamis de Kyoto, conhecidos como o trio da corte, também estariam presentes. No dia do festival, a Botan estava se divertindo com a sua amiga, quando de repente o Ryoma apareceu atrás delas, assustando todas as garotas sem querer. Ele informou a Botan que ela teria que preparar o jantar para todos nessa noite. Infelizmente, todos têm muito trabalho a fazer, então esse trabalho vai ficar para ela. E nesse mesmo momento, o Ryoma detectou algo suspeito na área. E enquanto explorava o local, ele descobriu que um Tsukumogami estava escondido em um guarda-chuva do desfile. Ele informou sua equipe, e quando ele mesmo estava prestes a agir, os 3 grandes Tsukumogamis de Kyoto fizeram a sua entrada. Fuki, o primeiro do trio, fez com que todos os presentes perdessem a consciência, usando o poder aí da sua flauta. A idosa, a Tsumabiki, prendeu o Tsukumogami com um fio fino. E o terceiro, esse maluco aí que eu nem lembro o nome, lançou um ataque que facilmente selou o demônio. Isso deixou nosso protagonista surpreso. Então ele se aproximou de todos para expressar a sua gratidão e se apresentar. E quando ele revelou seu nome, os 3 grandes Tsukumogami o atacaram, pois eles tinham ouvido falar dele e estavam muito ansiosos para conhecê-lo. De repente, a Haori aterrissou em cima do nosso protagonista, derrubando-o no chão, o tratando como se ele fosse um pedaço de merda. E isso também serviu como uma espécie de repreensão. Ao olhar para cima, ela notou a presença do trio e entendeu que eles haviam ajudado o Ryoma com o problema. Logo em seguida, a Haori instruiu o garoto a falar para o Sr. Kadomori que tudo já foi resolvido, mas o transmissor dele não estava funcionando, pois ele estava fora do alcance do rádio. E ao se aproximar mais da rua e lá de cima do prédio, ele notou um estranho guarda-chuva que lhe trouxe uma lembrança muito sombria de quando os seus irmãos o convidaram para assistir uma batalha contra um Tsukumogami. Naquele dia fatídico, os irmãos do Ryoma foram emboscados pelo demônio, que anulou as técnicas do seu clã, e o Ryoma assistiu sem poder fazer nada os seus irmãos serem derrotados impiedosamente. Ao examinar mais de perto o guarda-chuva na calçada, um demônio com uma figura feminina se revelou diante dele, observando-o com um olhar sinistro, quase ativando seu Rinnegan. No segundo dia do festival, o trio comemorou seu reencontro com uma pequena apresentação para o público presente, incluindo o Ryoma, que estava os observando. A Kagami apareceu e lembrou o Ryoma de que ele havia prometido passar o dia junto com ela. Juntos, eles decidiram dar um passeio no parque, jantar em um restaurante italiano e experimentar algumas roupas, sendo esse basicamente um encontro. Durante essas atividades, o Ryoma percebeu que ele nunca havia se divertido na sua vida fazendo esse tipo de coisas. Até o dia de hoje, a sua vida sempre esteve focada em treinar para combater os Tsukumogamis. A Kagami, determinada a mudar isso, tomou a iniciativa e quis mostrar para o Ryoma como é se divertir. E depois de um dia inteiro se divertindo juntos, tudo isso com o objetivo de que no futuro o Ryoma leve a Botan para se divertir desse jeito, eles retornaram ao local do evento. De repente, um Tsukumogami maligno apareceu e o Nagi estava o perseguindo. E quando a sua ajuda é solicitada, o Ryoma fica ansioso para ajudar e rapidamente se junta ao Nagi para selar o demônio. E a Kagami apenas os observou com confiança, sabendo que a Botan estaria bem protegida no futuro. Quando o show terminou, o trio, excluindo Fuki, que foi detido pela polícia no dia do show, foi para a casa de um amigo. A Tsumabiki, a mulher velha, e o Suzumi ficaram surpresos ao ver a Botan e começaram a lhe fazer perguntas sobre a música que os jovens ouviam, pois eles estavam procurando um novo estilo para abordar. Acontece que esse trio de grandes Tsukumogamis são na verdade Tsukumogamis que receberam vida a partir de objetos musicais, por isso eles têm um grande amor pela música. Enquanto isso, o Ryoma deixou o local, lembrando-se do que o Nagi lhe disse sobre os instrumentos serem barulhentos e só falarem sobre música, algo que o Ryoma acha bastante chato. No caminho, ele encontrou algumas amigas da Botan, que o levaram à força para lhe fazer algumas perguntas. Felizmente, ele foi rapidamente salvo das perguntas, sendo assim impedido de falar asneiras na frente das garotas. E ele ia falar mesmo, porque o Ryoma é um cara muito sincero com os seus sentimentos. Então, se ele acredita que vai proteger a Botan, ele vai falar para as garotas: eu vou proteger a Botan. E isso, obviamente, vai ser sempre entendido de maneira errada. Depois disso, vemos os Tsukumogami de Kyoto expressando seu descontentamento com as ações dos Nagatsuki. Eles os acusam de violar a lei que haviam imposto e perguntam o motivo por trás da insistência para que esses dois jovens se casem, falando aí do Ryoma e da Botan. Os Tsukumogamis musicais suspeitam que o verdadeiro propósito aí dos Tsukumogamis responsáveis aí por manter a Botan segura é, na verdade, prender a pessoa que reside dentro da Botan, sendo aquele Tsukumogami lendário que todos consideram um deus. Em resposta, eles se lembram de como no passado ela perdeu o controle após a morte da sua tia, e também se lembram de como a garota estava no limite entre o bem e o mal. Então, os Tsukumogamis que criaram vida a partir de um conjunto de enxoval de casamento acreditam que eles estão usando o Ryoma para ajudar a Botan a encontrar a verdadeira felicidade como humana, e nesse processo eles querem selar esse deus que está dentro dela. E como a família da Botan consiste em artigos de noiva, eles também sentem que o seu dever é fazer com que a sua mestra se case. Assim, vemos que o sexto sentido da anciã indica que o Ryoma cumpre todos os requisitos para ser um bom marido para Botan, mas ela avisa que violar as regras só traria causa a eles. Apesar dos avisos, a Haori, com bastante garra, afirmou que, se necessário, eles lutariam até o fim para executar o seu plano. De repente, um dos Tsukumogamis de Kyoto começou a tocar música, deixando os líderes
da família Nagatsuki perplexos, temendo aí que isso fosse o início de um ataque. No entanto, a verdadeira intenção do Tsukumogami era confirmar que as suas suspeitas estavam corretas, e a Tsukumogami idosa Tsumabiki garantiu, jurou de pé junto, que eles nunca vão trair eles, que eles não vão abrir a boca, que eles estão juntos, no meio do rock. Logo em seguida, o trio revela que o principal objetivo da reunião era somente para pedir ajuda deles, em relação a um Tsukumogami que havia aparecido na cidade. Sim, eles estavam falando daquele Tsukumogami que segurava um guarda-chuva que o Ryoma viu no meio da cidade. Alguns dias depois desse encontro, vemos a Botan e suas amigas na universidade. Todas elas são membros de uma equipe de treinamento de um clube universitário, e como elas estão muito atarefadas, para convidar o Ryoma para ajudá-las em uma tarefa que exigia aí a força de um homem. Então a Botan chamou o Ryoma e ele concordou imediatamente, o que deixou todas é dentro, né? Ao chegar à universidade, o Ryoma foi preso pelos seguranças, que pensaram que ele é um criminoso. Depois de esclarecer o mal-entendido, ele foi recebido pelas lindas amigas da Botan. E enquanto a Botan se dirigia à sala de aula, as meninas lhe serviram o chá e começaram a lhe fazer perguntas sobre o seu relacionamento com a Botan, fazendo com que o Ryoma se sentisse desconfortável e o levasse a fugir do local. Essa atitude das suas amigas de querer saber se o Ryoma é o namorado dela irritou a Botan, e no caminho, as suas amigas tentaram explicar que só queriam conhecer o rapaz, pois elas estavam preocupadas com a sua felicidade. De repente, a Botan sentiu uma sensação estranha, aquele famoso frio na espinha, e logo percebeu a presença do Tsukumogami do guarda-chuva. As meninas não sabiam o que estava acontecendo, e ao tentarem escapar, elas acabaram ficando presas na barreira criada pelo demônio. Nesse momento, o Kai, aquele Tsukumogami emo poderoso, avisou a Itsuki que ele havia sentido uma energia familiar, a mesma que o Ryoma também havia acabado de sentir. Dentro daquela barreira, a Tsukumogami do guarda-chuva tentou penetrar no interior da Botan para libertar o seu mestre. Nisso, a amiga da Botan, a Natsuki, buscando uma saída da barreira obscura, apareceu e atacou o Tsukumogami do guarda-chuva sem nem mesmo hesitar. E como toda ação tem uma reação, bom, as amigas da Botan acabaram sendo capturadas e a inimiga disse que vai feri-las lentamente, até que o Tsukumogami dentro da Botan, aquele que todos consideram um deus, seja libertado. Felizmente, o Ryoma chegou a tempo de proteger a sua garota, cumprindo aí a sua promessa. E com um ataque poderoso, ele conseguiu até mesmo cortar a cabeça do Tsukumogami inimigo. No entanto, o inimigo do guarda-chuva se regenerou instantaneamente e perguntou ao Ryoma como ele conseguiria defender as três garotas. Nesse exato momento, o Fuki, o famoso portador da flauta poderosa, apareceu e declarou que protegeria as meninas. Ele garantiu ao Ryoma que iria cumprir com a sua obrigação, então ele deveria lutar sem se preocupar com elas. Sim, seu único foco deve ser a luta contra o Tsukumogami. E com uma expressão determinada, o inimigo mostrou uma certa empolgação com a luta que se aproximava. Já o Ryoma estava ansioso para vingar os seus irmãos, pois esse Tsukumogami na sua frente o lembra bastante daquele que eliminou os seus irmãos. Então, com a luta prestes a começar, ele instruiu a Botan a se afastar, e mesmo estando com muita raiva e cheio de vontade de eliminar o seu inimigo, o Ryoma ainda não sabia se esse inimigo na sua frente era o demônio que havia matado os seus irmãos. Tudo isso porque tem algo que não é meio parecido, parece ser um pouco diferente, mas o cheiro igual, a sensação é a mesma, mas tem algo diferente. Então ele se acalma e tenta traçar uma estratégia para a luta que se aproxima. Tudo isso para logo em seguida o inimigo pegar sua arma na mão e desfazer a barreira. Isso levou o Ryoma a acreditar que o inimigo agora estava tentando escapar, e ele disse que ele não iria conseguir fazer isso, dizendo que irá o derrotar para proteger os humanos. O Tsukumogami inimigo então, em apenas um instante, desapareceu e apareceu atrás dele, e quando ele tentou atacá-la, o inimigo se esquivou do golpe e observou o Ryoma à distância, com bastante desprezo em seu rosto, chegando até mesmo a comentar sobre os irmãos mais velhos do Ryoma. Infelizmente, essa provocação enfureceu demais o Ryoma, que rapidamente usou vários talismãs e combinou os artefatos herdados dos seus irmãos para forjar uma nova arma. No entanto, o seu ataque se mostrou ineficaz, pois o inimigo se esquivou facilmente dos seus movimentos. Logo em seguida, o inimigo se dirigiu a Botan e lançou um ataque em direção a ela para mostrar ao Ryoma que ele não podia protegê-la como ele havia prometido. E quando parecia que era o fim para Botan, a sua família de Tsukumogamis apareceu para resgatá-la, e ao lado deles estava o restante da equipe, dos Tsukumogamis de Kyoto. O inimigo percebeu a presença de todos e mesmo assim não decidiu recuar, avançando e os atacando. O Nagi, com muito ódio no seu coração, brandiu a sua espada com toda a sua força, chegando até mesmo a empalar o inimigo com sucesso. E sem parar seus ataques, o grupo cercou o Tsukumogami inimigo, esmagando completamente a Tsukumogami do guarda-chuva. Enquanto isso, o Ryoma ficou impressionado com o poder da família Nagatsuki ao vê-los protegendo a Botan. Dessa vez o bagulho foi sério e eles lutaram com tudo que tinham. No entanto, mesmo depois de toda essa pressão, o inimigo conseguiu desaparecer. A Kagami, usando a sua habilidade de espelho, localizou o inimigo no momento em que ela tentava capturar a Botan. E então, a Haori cortou a mão do demônio em 2 pedaços, e o Ryoma aproveitou a oportunidade para lançar um chute que o fez voar. Os Tsukumogamis de Kyoto e a família Nagatsuki se juntaram à batalha, em uma tentativa agora de selar esse inimigo. Assim, em seu último momento de vida, o inimigo se despediu do seu mestre e sorriu. Sim, ele pareceu ter vencido a batalha, apesar de ter sido derrotado. Então, sob o olhar atento de todos, a idosa anunciou que manteria o objeto selado, que no caso é o Tsukumogami inimigo, a
armazenado em um lugar onde ela nunca mais poderia sair. E agora que o inimigo principal foi derrotado, a velha Tsumabeki instruiu todos a fazerem uma pausa pelo resto do dia. E depois de toda essa batalha, o Ryoma ficou surpreso aí com a facilidade com que o espectro que ele estava procurando foi derrotado. Será que esse é mesmo o Tsukumogami que eliminou seus irmãos? Bom, ele acredita que não. Depois disso, a Haori agradeceu ao Ryoma por ter protegido a Botan, mas ele disse que ela estava enganada. Na verdade, foram eles que a protegeram. Ele afirmou que estava apenas preocupado em vingar a morte dos seus irmãos, derrotando esse inimigo. Agora, a tristeza estava refletida em seu rosto. E ao ouvir tudo isso, a Botan de repente sentiu que algo estava errado em seu corpo, e seus olhos começaram a se arregalar. Então, a Haori ordenou que todos voltassem rapidamente para a mansão Nagatsuki. Eles correram de volta para a mansão, e ao chegarem em casa, tiveram uma grande surpresa. Sim, a casa deles foi completamente destruída. No entanto, o alvo dos inimigos não era destruir a casa deles, e sim o pilar protetor do local, o ancião Kushigi. Ele é o Tsukumogami responsável por manter o ser dentro da Nagatsuki completamente selado. Mas agora que ele foi eliminado, o ser que está dentro da Nagatsuki pode sair a qualquer momento. Mas esse ser não tem poder o suficiente para fazer isso. Ele precisa de um gatilho, que no caso seria a Botan ficando mentalmente instável. E agora que eles sabem que existem inimigos mais fortes e que o alvo principal deles é a Botan, eles entenderam que o melhor lugar para proteger a Botan seria na casa da Tsubaki. Assim, todos eles acabam indo para a mansão dos Kadomori. Para a mansão daquele velho chato. E chegando lá, eles descobriram que o Kushigi estava selado em seu próprio container. O cara estava vivo, mas meio que estava morto, mas estava vivo. Nisso, essa garota aí explicou que existem duas maneiras de selar um Tsukumogami. E ela revelou que o Kushigi havia se fechado nessa forma devido a uma ameaça iminente de destruição. Então, existe uma grande chance dele voltar à vida a qualquer momento, embora isso possa demorar. Ou então, pode ser que isso nunca aconteça. Tudo depende do Kushigi. Enquanto isso, a Botan estava inconsciente e a sua família estava preocupada com a sua condição. Depois disso, o Taiju mencionou que eles teriam muitos problemas agora sem o Kushigi, pois ele era o responsável por alimentar a barreira para proteger a mansão, e também o responsável por impedir que o Tsukumogami dentro da Botan se manifestasse. Agora, a melhor forma de agir seria manter a Botan confinada, pois se seu poder fosse liberto, ela seria incontrolável. Do nada, Tsubaki chega com a notícia de que a Botan havia acordado, e todos correram ansiosamente para vê-la. Naquele momento, a garota ficou sabendo o que havia acontecido com o Kushigi. Por outro lado, a Tsubaki chamou o Ryoma para conversar um pouco, e ela perguntou isso sobre o inimigo que eles derrotaram. Ela basicamente queria saber se o Ryoma finalmente havia conseguido se vingar. Então, ele confessou que não tinha certeza se aquele era o mesmo Tsukumogami de antes. Nesse momento, a Tsubaki deu ao Ryoma a impressão de que ela conhecia muito mais sobre esse assunto, e ela revelou que havia descoberto algumas informações por meio de suas próprias investigações. Além disso, ela pediu para trocar informações sobre os Tsukumogamis, pois ela não havia testemunhado toda a batalha que aconteceu lá. Em alguns segundos, os irmãos de Tsubaki apareceram para repreender o Ryoma, pois eles souberam que ele não havia aplicado o que ele aprendeu treinando com a Tsubaki na batalha contra o Tsukumogami. Sim, eles foram várias sessões de treinamento, e ele não usou nada do que aprendeu contra o Tsukumogami inimigo. Após ficar horas e horas sendo chamado a atenção, o nosso protagonista finalmente teve um momento a sós com a Botan. Ela falou com ele sobre o Kushigi, expressando a sensação de que ele logo acordaria para cuidar dela novamente, como sempre fez. Ela expressou sua esperança de que o Kushigi um dia pudesse vê-la vestida de noiva, pois esse era o maior sonho dele. De acordo com a Botan, o Kushigi cuidou dela desde quando ela era muito jovem, e a Botan acabou confessando que ela estava esperando por ele, porque ela era grata a ele. O Kushigi sempre a protegeu, e graças a ele, ela e os seus amigos sempre estavam seguros, devido à barreira que ele colocava ao redor da mansão. As palavras dela deixaram Ryoma muito feliz, e isso o motivou a protegê-la ainda mais. Até mesmo porque o próprio Ryoma acredita que cometeu um grande erro ao protegê-la, e que se não fosse os Tsukumogamis que já a protegem, algo muito pior poderia ter acontecido com ela. À noite, enquanto falava ao telefone com seu avô e compartilhava a situação de tudo que havia acontecido, ele recebeu o conselho de começar a usar logo seus próprios poderes. Até então, o Ryoma apenas havia usado os poderes herdados dos seus irmãos, mas agora que ele não estava buscando mais vingança e o seu objetivo, na verdade, é proteger alguém, esse é o melhor momento para que ele busque desenvolver o seu próprio poder. No dia seguinte, a Tsubaki veio buscar o Ryoma, e ele pediu para usar o dojo de sua família para tentar dominar o seu poder. Uma vez no local, enquanto se preparava para o treinamento, ele se lembrou de todas as instruções que os seus irmãos haviam lhe dado. Sim, há muito tempo atrás, os seus irmãos o ensinaram a usar o seu próprio poder. Então, em sua primeira tentativa, sob o olhar atento das senhoras e senhores, ele infelizmente não conseguiu usar o seu poder. Tudo isso porque depois de usar os puxadores dos seus irmãos por tanto tempo, ele perdeu a conexão com os seus próprios puxadores. Após o treino, o Taiju informou a Botan e o Ryoma que eles deveriam ficar atentos. Não só isso, mas foi dito que a Botan agora deveria ficar somente ali, pois seria muito perigoso para a garota ir para a universidade sem a proteção do Kushigi. Ele também informou a Haori sobre uma missão aí para a família Nagatsuki. Basicamente, o clã Yatimata, uma das 3 principais organizações, queriam encontrá-los pessoalmente para discutir se a Botan continuaria sob a proteção deles. Então, a Haori
reuniu toda a sua família para informá-los sobre a situação, já que eles não poderiam recusar esse convite, e para piorar tudo, a Botan não vai poder ir junto com eles. Portanto, agora eles teriam que descobrir como proteger a Botan. De repente, aqueles 3 Tsukumogamis, a galerinha da música, aparecem e se oferecem para ajudar. Além deles também tem o Ryoma, que está fazendo grandes promessas, dizendo que vai proteger a Botan com a sua vida. No fim, a família Nagatsuki acabou aceitando a ajuda aí dos 3 Tsukumogamis musicais. Além disso, eles também teriam o Ryoma, mas o Ryoma não dá pra confiar não, o moleque é muito fraco. Na manhã seguinte, a Botan refletiu sobre as palavras do Tsukumogami, pela presença desse ser que está dentro do seu corpo. Ela também se lembrou do momento em que o Taiju perguntou a verdade. Ele queria saber o motivo das ações do Tsukumogami aí do guarda-chuva, mas o objetivo daquele Tsukumogami ainda não estava claro. A única coisa que é clara e que ela conhece sobre a sua vida é que há muito tempo atrás, a sua família, que ela acredita ser a família de sangue, a sequestrou numa tentativa de retirar a Botan das mãos dos Tsukumogamis que a protegiam. Depois disso, seus pais morreram em um acidente e a Botan declarou que não se lembra do que aconteceu naquela época. Então, o Taiju explica a ela que durante esse período que ela não se lembra de nada, não foi porque ela não estava acordada. Na verdade, foi porque o ser que está dentro dela tomou controle do seu corpo. Na época que ele estava indo ao socorro da Botan, o Taiju disse que viu uma certa luz. A luz brilhava muito forte, e o que mais impressionou o Taiju naquele dia foi que todos os Tsukumogamis que trabalham para ele imediatamente se curvaram em direção àquela luz. E foi nesse dia que ele sentiu que o ser dentro dela tem o poder de controlar todos os Tsukumogamis, que assumem formas poderosas nesse mundo, fossem apenas simples objetos desse deus que está dentro da Botan. Assim como nós, seres humanos, usamos os nossos próprios objetos, da forma como nós queremos. Nesse momento, a Tsubaki perguntou se aquela luz era a razão pelo qual o Tsukumogami do guarda-chuva de papel foi ativado. E o Taiju explicou que eles acreditam que a luz atraía todos os Tsukumogamis. E o Taiju explicou que aquela luz foi tão brilhante que ela atraiu todo e qualquer tipo de Tsukumogami. Entretanto, ele não pode afirmar com toda certeza se a Botan é a causa aí do problema com o Tsukumogami do guarda-chuva de papel. Depois de todo esse papo, vemos a Botan preocupada em seu quarto, mas ao se lembrar da promessa que o Ryoma fez para ela, ela ficou um pouco mais aliviada. Por outro lado, o Ryoma estava se exercitando, e enquanto pensava em como manter a Botan segura sem a presença da família Nagatsuki, de repente, ao chegar à mansão, ele sentiu que algo estava o observando. Do nada, ele foi atacado pelo Nagi usando uma espada, mas ele conseguiu se defender graças ao tecido de defesa que ele adquiriu recentemente. E na segunda tentativa do Nagi, o Ryoma usou uma cortina de fumaça para distraí-lo. Ele respondeu com a sua espada, e enquanto atacava o Ryoma, o Nagi o perguntou se era assim que ele estava pensando em proteger a Botan. Ao ouvir essas palavras, o Ryoma, com o seu novo poder, dividiu a espada do Nagi em duas. E acontece que o Nagi estava tentando verificar se o Ryoma havia conseguido controlar melhor os seus poderes. Após esse confronto, o Ryoma prometeu ao Nagi que ele iria proteger a Botan até o fim. À noite, a família Nagatsuki se despediu da Botan. Enquanto isso, nos escritórios do Taiju, alguns membros consideravam a Botan um ser perigoso e estavam dispostos a agir. Sim, para eles, se fosse necessário, eles iriam selar ela imediatamente para poder proteger toda Kyoto. No entanto, o velho Taiju respondeu que no momento, eles não iriam tomar nenhuma atitude precipitada. Além disso, todos estavam com medo da presença da Botan. E embora ela não estivesse se sentindo afetada com tudo isso, ela se ofereceu para ajudar no que fosse necessário, enquanto ela estivesse morando aí na residência do Taiju. Depois disso, vemos a família Nagatsuki um pouco nervosa com a reunião, com exceção da Kagami, que estava fingindo estar animada com a viagem. A Haori tenta tranquilizá-los, pois eles ainda não sabem como serão recebidos na reunião. De repente, um Tsukumogami se lança violentamente contra o carro, e no escritório, a Botan recebe constantemente visitantes, devido ao seu trabalho árduo. Ela separa os favores e aceita mercadorias para a venda, e como sinal de agradecimento, seus clientes lhe dão comida. Sim, desde que a Botan passou a ajudar nessa casa, todos finalmente entenderam que ela é apenas uma garota humana, que está envolvida em uma situação muito complicada. Por isso, eles deixam de ter medo e de odiar a garota sem motivo, e passam a tratá-la muito bem. E o Ryoma fica muito feliz com isso. Logo em seguida, o Ryoma convida a Botan para passar um tempo no dojo, e no topo de um prédio, há aqueles Tsukumogamis especializados em espionagem e estavam observando lutas que estavam rolando pela cidade. Técnicas incríveis estavam sendo usadas. E de volta para a galera que deveria estar em uma reunião, vemos que a Haori estava viajando lá de carro de boas, quando do nada eles foram atacados aí por um homem misterioso, usando um guarda-chuva. Esse homem atacou eles, causando danos significativos, e logo em seguida usou uma barreira poderosa, que fez o carro deles desaparecer completamente. E embora todos tenham conseguido escapar a tempo, as coisas ficaram ainda mais complicadas, pois mais 3 Tsukumogamis apareceram para participar dessa batalha. No entanto, uma batalha iminente não é o maior problema deles. O maior problema deles, na real, foi que a família da Botan acabou sendo presa em uma armadilha. Sim, todos eles ficaram presos dentro de uma barreira. Enquanto isso, no dojo, o Ryoma e a Botan aguardam notícias sobre a jornada dos seus aliados e conversam sobre como trabalhar em equipe é fundamental para ambos. Nisso, vemos alguns exorcistas em batalha conversando que os Tsukumogamis estão um pouco estranhos. Eles estão resistindo demais dessa vez. Isso tá tudo um pouco estranho. E depois de pensar um pouco nisso, eles chegaram à conclusão de que esses Tsukumogamis não foram enviados para os atacar nem para causar destruição, mas sim para preparar uma armadilha e distraí-los. Mas infelizmente eles descobriram isso tarde demais. O Ryoma e a Botan são atacados por um dos
seus membros. Os inimigos propõem a cada um dos nossos personagens em batalha que eles entreguem a Botan, assim eles não vão precisar lutar. E todos ficam um pouco pensativos, mas a resposta de cada um deles, até mesmo do velho Taiju, aquele cara tinhoso que não se dá bem com ninguém, que parece ser mó chato, falou que vai proteger a Botan a todo custo. Sim, apesar de todos os problemas que ela trouxe para as suas vidas, coletivamente todos eles decidiram arriscar suas vidas para proteger a Botan. No entanto, essa resposta não é a famosa resposta que os inimigos queriam ouvir. Então, uma batalha iminente vai acontecer. Felizmente, os inimigos não sabem a localização exata da Botan. E agora, diante de uma derrota iminente, o velho Taiju, com seu cabelinho branquinho, usou uma carta na manga para selar o seu inimigo, que no caso é uma proteção impenetrável. Os outros exorcistas que estavam em batalha também descobrem que os Tsukumogamis com que eles estavam lutando e chegaram até mesmo a derrotar, agora são marionetes controlados pelo Fuki, por meio de uma flauta. Sim, os Tsukumogamis da música traíram completamente eles. Isso tudo foi uma armação para poder capturar a Botan facilmente. Agora a luta certamente será difícil para ambos os lados, e tanto a Botan quanto o Ryoma continuam em apuros, pois agora os dois estão frente a frente com a Tsumabiki, essa mulher velha miserável que está lutando sem usar todo o seu potencial para derrotar ambos. E antecipando aí o incômodo que essa mulher vai causar, o Ryoma pede a Botan para que cubra os seus ouvidos, para poder suportar o barulho iminente que a Tsumabiki vai causar. E depois de muito ser pressionado, o Ryoma se machuca e ele tenta apressadamente fugir levando a Botan, mas isso não deu certo. Os seus inimigos querem a Botan a todo custo, então ele teve que continuar enfrentando a Tsumabiki e os constantes ataques que ela estava lançando contra ele. E apesar dessa parecer uma luta injusta, o Ryoma consegue fazer com que uma pedra gigante caia contra a Tsukumogami do guarda-chuva. E embora depois disso eles tentem escapar, a Tsumabiki faz o impossível para contê-lo. E até mesmo o inesperado acontece nessa batalha. A Tsukumogami do guarda-chuva destrói completamente a pedra gigante, revelando aí seu verdadeiro poder. Sim, o Ryoma tá ferrado. E apesar dele sofrer vários ferimentos graves, ele ainda se recusa a entregar a Botan. A Tsumabiki ataca o Ryoma novamente com um poder diferenciado, que pode facilmente matá-lo. Ela olha para a Botan e fala para a garota vir com ela. E a Botan considera brevemente a possibilidade de se entregar, para que o seu companheiro possa viver. Mas de repente ela se lembra da promessa que o Ryoma fez com ela. Então se ela se entregasse agora, seria o mesmo que o trair. Então quando tudo parece estar perdido e a Shiguri tenta matar o Ryoma, ele se defende e corta uma mão dela. E é nesse momento crucial em que a vitória ou a derrota de ambos os lados é definida, pois uma personagem chave aparece na cena, a famosa Tsubaki. Agora a batalha parece um pouco mais balanceada, mas do outro lado, a equipe de exorcistas estão sofrendo, pois os seus inimigos, mesmo após serem derrotados, se levantam por conta do poder da flauta do Fuki. Resumindo, eles só vão terminar essa batalha se eles derrotarem o usuário da flauta. Para piorar tudo, para derrotar o Fuki, eles têm que passar pelos fantoches, mas os fantoches, após serem derrotados, eles se regeneram, e a situação deles só piora, pois o som emitido pela flauta do Fuki pode hipnotizá-los a qualquer momento. Felizmente, essa equipe também acaba recebendo uma ajuda especial, assim como o Ryoma acabou de receber. E do outro lado da tela, o Taiju está fazendo todo o possível para se defender do seu inimigo. O inimigo dos braços fortes partiu para cima do velho, mas de repente ele percebeu que toda essa sala era apenas uma ilusão. Sim, ele foi pego na armadilha da mansão superpoderosa, e agora ele precisa escapar de todas as armadilhas que foram preparadas pelo velho. E do lado de fora da mansão, vemos o velho Taiju, e de acordo com ele, existe apenas uma maneira de escapar dessa grande mansão Tsukumogami, e assim que o seu inimigo sair, ele irá o derrotar, usando um poder de uma Ko. E de volta ao Ryoma, bom, após a chegada da Tsubaki, a luta começou a ficar favorável para o lado dele. Durante a batalha, a Tsubaki começa a analisar a Shiguri, que no caso é o nome da Tsukumogami do guarda-chuva de papel, e enquanto luta, a Tsubaki sugere ao Ryoma que ele adote uma postura defensiva, enquanto ela parte para o ataque, lutando assim contra a Tsumabiki e a Shiguri sozinha. Durante a batalha, a Shiguri tenta atacar a Botan, mas o poder da Tsubaki se estende e a impede de os atacar. A garota do cabelo rosa está muito animada com toda essa batalha. Na real, ela está sentindo um pouco de prazer com tudo isso, e ela quer rapidamente reivindicar o prêmio, que é derrotar esses dois oponentes. E apesar dela acertar vários ataques críticos, isso acaba não sendo o suficiente para derrotar a Shiguri e a Tsumabiki. E enquanto estava lá ferida, a Tsumabiki se lembra que durante uma certa guerra que aconteceu aí, a Tsubaki derrotou vários inimigos, enquanto Ria estando toda emocionada com a situação. Sim, ela gosta de espancar inimigos fortes. E agora a velha fica um pouco em choque, pois a Tsubaki agora é uma inimiga dela. Além disso, ela explica que precisa descobrir o que a Botan carrega dentro de si, pois ela é a chave para a porta que separa os vivos dos mortos. Ela explica que a ambição dos Tsukumogamis musicais é serem ouvidos pelos humanos. No entanto, na verdade, eles só gostam de serem ouvidos, e o objetivo atual deles é ser ouvido tanto pelos humanos quanto pelos seres dos outros mundos. Mas para fazer isso, eles precisam que o ser dentro da Botan abra a porta para todos os mundos. Assim, eles vão poder tocar música para todos, sendo eles Tsukumogamis inclusivos. E é claro que o Ryoma quer evitar essa missão maluca, então ele decide lutar contra a Tsumabiki. Enquanto isso, o cara musculoso consegue escapar do local onde o Taiju o prendeu, mas o velho estava aguardando com um certo feitiço. No entanto, ele consegue destruir completamente esse feitiço. No entanto, após o feitiço da cobra ser explodido, um novo feitiço é ativado, atacando o braço do cara musculoso. O Ryoma tenta se defender com
com a sua arma contra Tsumabiki, e a Tsubaki continua a lutar contra Shigure com uma vantagem significativa. Mas de repente uma voz interrompe a batalha, e sem que o Ryoma e a Botan esperassem, o grupo inteiro inimigo se reúne, deixando todos eles sem esperança. Logo em seguida, o Fuki começa uma nova melodia, e assim ele convoca os personagens que a gente ainda não tinha visto, que são todos os portadores de guarda-chuva de papel. Antes do início da luta, o Ryoma avisa a Botan para fugir do local e se salvar, e a Tsubaki percebe a determinação do Ryoma em defender a Botan, e se sente animada por ter rivais tão poderosos para poder derrotar. Quando a batalha começa, eles acabam sendo obrigados a ficar somente se esquivando dos ataques inimigos. O Kogarashi é o primeiro a atacar, liberando um poder estranho que emerge do solo. Os outros inimigos, como Suzumi e Fubuki, unem forças para enfrentar o Ryoma e a Tsubaki. Ambos são atingidos, mas continuam avançando, independentemente do dano recebido. Enquanto isso, à distância, o Teijitsu, o Homem Louro, analisa a batalha, com os olhos fixados em Botan. E de acordo com ele, o Ryoma e a Tsubaki só não foram derrotados, pois ele quer que os dois morram lentamente. Tudo isso para fazer com que a Botan perca completamente o controle. Já a Botan quer tentar correr e escapar, assim como o Ryoma ordenou, mas ela percebe que não pode. Ela acredita que não consegue fugir por conta do medo, mas na verdade ela está sob os poderes do Fuki. Para piorar tudo, a Chiguri aparece atrás dela, trazendo algumas lembranças à tona, sendo essa uma lembrança que a traumatizou, pois durante uma viagem de carro, ela e o seu protetor foram atacados por vários Tsukumogamis, causando um acidente. E agora ela está prestes a ver esse padrão se repetir. Sim, ela potencialmente pode perder a qualquer momento aqueles que a protegeram novamente, e devido a isso, o verdadeiro poder da Botan emerge lentamente. Nisso, do outro lado da tela, vemos os exorcistas aí surpresos com as consequências da batalha contra as marionetes do Fuki. Ele pergunta ao seu amigo para onde o Fuki foi, e ele responde que o Fuki fugiu de repente. Nesse momento, ambos notam que os Tsukumogamis que os ajudaram anteriormente na luta estão se comportando de forma estranha. Então, vemos os inimigos se ajoelhando, enquanto o verdadeiro poder da Botan se manifesta gradualmente. Sim, o deus dentro dela está despertando, e o rosto dela mudou, o seu cabelo também, e ela está cercada por uma aura obscura. O poder divino da Botan impede que os seus inimigos se movam, e então ela se aproxima do Suzumi e exige que ele se levante. O Suzumi não sabia o porquê dele ter recebido uma atenção especial, então a Botan abre a boca e diz que ele é um objeto com defeito. O braço dele tá quebrado, e ela não precisa de objetos defeituosos, então ela o elimina instantaneamente, deixando todos chocados. Todos ficam surpresos com a individualidade dessa entidade divina, sendo a Botan agora alguém que eles não podem controlar. Antigamente, quando essa entidade divina apareceu, ela era um pouco infantil e parecia fácil de manipular, mas agora parece que ela tem um pouco mais de personalidade. Enquanto todos estavam lá sem poder nem mesmo se mover, o Ryoma se levanta e exige que esse deus devolva a Botan. Nesse momento, algo dentro dela se altera, enfraquecendo o poder e a aura desse deus. O deus que reside dentro dela tenta resistir, mas as palavras e as lembranças do Ryoma são mais fortes. O Ryoma toca o ombro de Botan e ele a convence a voltar à realidade, porque há pessoas esperando e cuidando dela. O Ryoma a abraça e aos poucos se livra da sua personalidade divina. Feito isso, ele começa a gritar para o além, dizendo que confia nos protetores da Botan e que ele tem certeza de que eles vão brotar para salvá-los. Nesse momento, o poder do Kushigi se ativa novamente. Sim, graças ao grande berro do Ryoma, o Kushigi acordou, fazendo assim com que a Botan voltasse ao normal. Nesse momento, todos os inimigos correm em direção a ele, mas o que os inimigos não sabiam é que enquanto toda essa luta estava sendo travada, os Tsukumogamis protetores da Botan estavam lutando para poder sair da barreira. E felizmente eles estavam dentro do guarda-chuva do Teijitsu, então eles não precisaram correr até o campo de batalha, eles na verdade já estavam ali. Ao ver os seus companheiros resgatando, a Botan ficou muito feliz, e o Nagi e seus companheiros correm para atacar os seus inimigos, conseguindo assim pegar o Ryoma e o colocar numa posição mais segura. Depois disso, com todo mundo feliz e reunido, a Haori ordena ao Ryoma que descanse, pois ele está em um estado crítico. Já o Nagi o reconhece como um verdadeiro homem por ter cumprido a sua promessa, e agora um confronto é iminente. Mas o que choca a todos é o rosto do Teijitsu. Ele finalmente revelou sua cara, e quando ele fez isso, o Ryoma ficou chocadão olhando para ele. Nesse momento, o Ryoma vê que esse Tsukumogami está usando o corpo do seu irmão. De início ele ficou um pouco chocado, pensando que o seu irmão não morreu, e que ele na verdade se tornou o vilão mais forte. Mas na verdade, o Tsukumogami está apenas usando o corpo e a aparência do seu irmão. Não só isso, mas ele está usando até mesmo as memórias. E embora o Ryoma fique um pouco confuso e cheio de raiva, ele continua determinado a proteger a Botan. Nisso, a Tsumabiki ataca novamente. E então a Haori ameaça, exigindo que após derrotá-la, ela deve explicar o porquê da sua traição. E apesar de tudo, a Tsumabiki ainda está determinada a lutar. Os dois lados começam a discutir, e o Nagi, que perde a paciência, inicia a batalha. Assim, a Tsumabiki e o Fuki acabam revelando suas formas finais. E assim que a Tsumabiki estava prestes a dar o seu ataque especial, a Haori a impede. O Fuki também tenta lançar um ataque, mas ele é rapidamente desviado por um espelho, que no caso foi o poder da Kagami. O Nagi salta habilmente e acerta um golpe letal em Tsumabiki. No entanto, ela consegue se recompor, alimentada pela raiva, e em um determinado momento, o Fuki dispara um dos seus poderes contra Suzuri, incapacitando-a temporariamente. A Tsumabiki, diante de uma possível derrota, libera um outro novo poder, que atordoa até mesmo seus próprios aliados.
aliados. Esse imenso poder exerce uma pressão sobre os heróis, dando a Fuki uma vantagem para dar o golpe final. E apesar do desespero avassalador, o ataque do Fuki não prejudica a ninguém, graças à intervenção do Kushige nessa luta. O Kushige facilmente tira os poderes da Tsumabiki, libertando assim os heróis de outro problema. A Haori enfrenta os seus inimigos com grande determinação, juntamente com o poder da sua equipe, prometendo colocar um fim a essa luta difícil. A Tsumabiki e o Fuki estão empolgados com a batalha, e os dois lados se enfrentam novamente. Dessa vez, os dois lados utilizam suas habilidades ao máximo, e o resultado de tudo isso foi bem óbvio. Eram vários contra apenas dois. Assim, vemos que a Tsumabiki foi dividida em dois, já o Fuki ficou cheio de ferimentos graves. Após serem derrotados, ambos refletem sobre o que aconteceu. Pelo visto, após verem esse deus, eles ficaram um pouco arrependidos de tudo que eles fizeram. Por isso, eles aceitaram a sua morte e partiram para se juntar ao seu amigo no mundo dos mortos. O Fuki também se desintegra, aceitando que ele teve uma boa luta no final. E antes que a Tsumabiki fosse embora de vez, a Kagami usou seus poderes para poder dar uma revisada aí no passado dela, em tudo que ela viveu, e o porquê dela ter os traído. E agora eles terão que lutar contra os usuários da sombrinha de papel. Sim, uma outra grande batalha aguarda os nossos heróis, e a Shiguri promete levar a Botan embora. E apesar de estar bastante ferida, a garota do cabelo rosa quer continuar lutando. Afinal de contas, ela quer muito brincar com esses brinquedos que estão na sua frente. O Ryoma faz o mesmo, pois ele quer derrotar o Tsukumogami que está usando o corpo do seu irmão. Tanto os heróis quanto os vilões avançam para se atacarem simultaneamente. E então a batalha se foca no Ryoma, que tenta desferir um golpe, mas ele acaba ferido. O seu inimigo não tem dificuldade para se defender e se esquivar dos seus ataques. Além disso, eles ficam insultando e usando as memórias do irmão do Ryoma para o ofender e também para fazer com que o Ryoma sinta que essa pessoa na sua frente é o seu irmão, sendo que é apenas um Tsukumogami, usando as memórias dele. Assim, com determinação e sede de sangue, ele quer derrotar a todo custo aquele que agora usa a pele do seu irmão. E durante a batalha, o Teijitsu tenta enfurecer ainda mais o Ryoma, insultando o irmão dele e também explicando que quando ele devorou a alma dele, ele também pôde conhecer os seus pensamentos. Assim, para desmoralizar o Ryoma, o Teijitsu lhe diz que os responsáveis pela morte dos seus irmãos foram o seu avô e o próprio Ryoma, levando-o a reagir violentamente. O Teijitsu então revela que os irmãos do Ryoma queriam assumir logo o controle do clã, para que o avô deles pudesse descansar e para que o Ryoma ficasse mais tranquilo, tendo eles aí como líder. Infelizmente, os dois não tinham ainda o necessário para se tornar líderes. Tudo isso porque eles ainda não tinham experiência total contra o inimigo que usa armadilhas e prepara todo um plano para derrotá-los. E foi exatamente assim que o Teijitsu derrotou os dois irmãos inocentes. Após revelar tudo isso, o Teijitsu começa a atacar o Ryoma continuamente. Enquanto isso, os outros vilões tentam sequestrar a Botan, mas os protetores da Botan não vão deixar isso acontecer. A batalha entre o Ryoma e o Teijitsu se torna cada vez mais difícil devido às constantes lembranças do seu irmão, que ele nunca conseguiu derrotar. Além disso, o Ryoma já está bastante cansado e está todo ferido. Durante a batalha, o Ryoma tenta liberar até mesmo seu verdadeiro poder, mas tudo isso acaba sendo em vão, pois ele está muito ferido. E enquanto seu inimigo o insulta para desmoralizá-lo, os seus aliados lhe dão motivos o suficiente para continuar lutando, e cada um deles expressa o seu ponto de vista positivo ao mesmo tempo em relação ao Ryoma. E por fim, é o grito da Botan que coloca o Ryoma de pé. E agora os motivos de sua luta são bem claros: destruir o Tsukumogami maligno que está usando o corpo do seu irmão, e também proteger a Botan. E essa reflexão sobre os seus objetivos revela o seu verdadeiro poder. Combinando suas duas armas, o Ryoma libera um poder incrível, sendo esse um poder tão sinistro que os seus aliados se afastaram da luta por precaução. Ao liberar esse imenso poder, ele pronuncia o nome de sua técnica, chamada de abertura do portão do poder de Kunato. Ao liberar esse imenso poder, ele o arremessa em direção ao Teijitsu, que tenta pará-lo, mas esse poder explode em seu rosto. Tudo ao redor é destruído, inclusive metade do corpo do Teijitsu, mas o inimigo consegue se regenerar sem esforço. Felizmente, o Taiju Katamori e o restante da equipe se juntam à batalha, facilitando significativamente a luta. Assim, o Teijitsu considera que é impossível vencer essa batalha e por isso ele decide fugir, mas lembrando aos nossos personagens principais que algum dia ou outro ele vai pegar a Botan e vai desaparecer com ela. Dito isso, ele recua com seus parceiros guarda-chuva. Agora, sem mais ameaças, o Ryoma finalmente descansa. A Botan corre para verificar a saúde do jovem, mas é dito a ela que ele está apenas descansando e que ela não deve se preocupar. O Taiju Katamori elogia todos pelo trabalho árduo, enquanto os Tsukumogamis, protetores da Botan, discutem casualmente como eles vão voltar para casa. Depois de um longo descanso, o Ryoma acorda e percebe que a Botan também está no quarto, esperando que ele acorde. E depois de um breve papinho romântico com a Botan vai embora. E ao perceber duas pessoas ali observando todo o papinho deles, o Ryoma fica bastante constrangido. Então o velho Taiju e a Tsubaki conversam um pouco aí com o Ryoma. E antes de concluir a conversa, o velhinho admite admirar a moral inabalável do Ryoma e o convida para continuar enfrentando esses guarda-chuva juntos. Obviamente, o Ryoma aceita. E depois de tudo isso, para finalizar o anime, tinha que acontecer uma comemoração depois de toda essa batalha. A comemoração foi top, todo mundo ficou feliz. E obviamente o anime tinha que terminar com o Ryoma falando que vai proteger a Botan para o resto da sua vida, deixando a garota aí toda desconfortável, cheia de vergonha.
vergonha. Agora é só ficar esperando uma nova temporada para ver esses personagens lindos aí se casando. Não aguento mais romance demorado. Pior que para ele se casar vai ter que derrotar os inimigos. Pô, e se a Botan ficasse naquele poderzinho de cabelo branco? Melhor, hein, mano. Eu gostei.